que tinha conhecimento de que os dados eram parciais. E este é um assunto para o comentário neste último jornal. São os meus convidados Ricardo Rio, candidato do PSD-CDS-PP à Câmara Municipal de Braga, e Joaquim Couto, candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santo Tirso. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Ricardo Rio, somos um dos países da Europa com salários mais baixos. Há margem para baixar ainda mais os salários, como diz o Fundo Monetário Internacional? Eu julgo que não. Eu julgo que não, até porque neste momento começamos a sentir um constrangimento do ponto de vista da procura interna que já começa a ultrapassar os limites do razoável. Portanto, naquilo que é a negociação que o país está a necessitar com a Troika e que deu origem ao memorando de entendimento e ao financiamento externo que vivemos durante este período, houve um conjunto de cláusulas que tivemos que respeitar nos termos iniciais do acordo. Neste momento, eu julgo que chegou ao limite dessas mesmas condições e que Portugal não tem que se vincular a mais recomendações sobre esta vertente da dinamização económica e, nomeadamente, esta opinião dos agentes externos sobre, nomeadamente, os níveis salariais, uma vez que nós não temos que ser uma economia competitiva por via do baixo custo salarial. Já ultrapassamos há muito essa fase. Eu julgo que neste momento nós temos um tecido económico que tem vindo a registrar um crescimento muito significativo do ponto de vista da sua competitividade externa, por força da qualidade, da inovação, também de algum nível tecnológico que tem sido imputado aos diversos setores e, portanto, não me parece que seja, por um lado, pertinente reduzir a massa salarial, nomeadamente no tecido económico, nos salários gerais, e, por outro lado, no que diz respeito ao salário mínimo, aí parece-me que estamos também aí a atingir um limiar daquilo que é o patamar mínimo do poder de compra e do bem-estar das famílias, que são confrontadas com acréscimos de custos de vária ordem e que, obviamente, seriam muito penalizadas se houvesse essa mesma redução. Joaquim Couto, depois da sétima avaliação, do relatório da sétima avaliação ter sido elaborado com base em dados incompletos referentes aos salários dos portugueses, o que é que podemos esperar agora desta nova proposta do FMI, que mais uma vez vem defender salários mais baixos? Será que está novamente a deturpar as contas ou não? Bem, vamos em duas partes. A primeira parte dos dados fornecidos pelo governo português e que eventualmente ou estão deturpados ou há aqui uma deficiente informação que vem do FMI e outra informação que vem do governo. Para nos chamar outra coisa, não é? A verdade é que nós temos um governo que disse desde o princípio que gostaria de ir para além da Troika. Há um memorando de entendimento, havia um conjunto de condicionalismos políticos internos e externos, mas este governo de coligação, mas cuja maior responsabilidade é do PSD, quis ir para além da Troika. E, portanto, ter uma agenda ideológica e ter, se não houvesse Troika, provavelmente muitas dessas medidas seriam também bem implementadas, porque este governo do PSD tem essa intenção e esse ADN ideológico, portanto, na sua formação e na sua Constituição. Quanto à questão concreta, isto é quase uma humilhação para Portugal e para os portugueses. Exatamente as famílias que estão mais desfavorecidas, que mais sofreram com a crise, cujos orçamentos familiares foram mais atingidos, porque é bom que nós saibamos que foi essencialmente a classe média baixa, digamos assim, podemos chamar, que mais sofreu com a crise nacional e internacional. Cortar ainda mais nestes salários mínimos é uma humilhação para Portugal e é um empobrecimento do país. E não é por este caminho de empobrecimento que nós chegaremos lá. Não quero aqui fazer comparações abusivas, porque não é essa a minha intenção, mas as medidas que foram implementadas até agora falharam todas. O país continua a empobrecer, a economia dá muito pouquinhos sinais de recuperar. Nós não estamos em África, num país do terceiro mundo, estamos num país europeu, onde, por um lado, a solidariedade europeia enfim, não tem funcionado muito bem, e, por outro lado, temos um governo de direita que partilha as opiniões ideológicas também da direita europeia. E eu questionava, neste momento, o governo e o PSD. Será que este PSD ainda é social-democrata, como diz? De certeza que não é. Mas, senhores, vamos avançar com o próximo assunto e já voltamos novamente à conversa. Ora, desde